Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Escateiros e outros mais, e juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na reunidos em Assembleia Diocesana, nós temos a grande satisfação de estarmos celebrando nesse evento, nessa ocasião, a caminhada que nós fizemos até agora na construção e vivência do Plano Diocesano de Pastoral, baseados e fundamentados nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, fundamentados também nos subsídios diocesanos e de modo muito particular no povo de Deus que se organiza, que deu o suporte necessário para que nós pudéssemos criar os conselhos comunitários. E esses conselhos estão favorecendo a evangelização, animando e fortalecendo a caminhada das nossas comunidades, despertando, suscitando novas lideranças e dando um novo dinamismo à igreja no nosso território diocesano. O que nós fazemos hoje, fazemos graças à história, à dedicação de Dom Paulo, Dom Benedito, de todos os nossos padres, lideranças, leigos, religiosos, religiosas, todo esse esforço conjunto de quem se sente apaixonado por Jesus Cristo, pelo Evangelho, pela Igreja. E citando o documento como um pano de fundo para a nossa ação evangelizadora, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, recordamos as comunidades primitivas que viviam da experiência do encontro com Jesus Cristo pela fé como razão maior para viver. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia. Lembro que quando cheguei aqui, o Plano Diocesano de Pastoral ele era constituído pela equipe diocesana de pastoral, Conselho Diocesano de Pastoral, Assembleia Diocesana, juntamente com a coordenação diocesana. Já estava há 30 anos que não havia uma renovação, né? A gente achou, o bispo achando a necessidade de haver esses encontros, de renovar os conselhos das comunidades e, ao mesmo tempo, gerar conselho onde não tinha ainda. A gente sempre sentia algumas dificuldades, né? No sentido da organização mesmo das comunidades. Há uma consciência, digamos assim, eu destacaria assim, a consciência das comunidades como comunidades de fato, né? Muito dependência, às vezes, da sede, né? Em tudo as pessoas vinham em busca de informação. Aqui nós temos a experiência do familismo. Então vai passando de geração em geração o cuidado e evangelização com o povo de Deus. E com a experiência dos conselhos, já não está mais vinculado a uma família, o cuidado pastoral da evangelização. Mas várias pessoas se colocam também à disposição do serviço ao povo de Deus. Por isso nós trabalhamos justamente essa questão da organização. Elaboramos aquele documento, Povo de Deus que se organiza, e a partir daí convocamos todas as comunidades para que trabalhasse esse processo de assembleias, de organização dos conselhos comunitários, ampliando a corresponsabilidade. E esses conselhos, já há alguns anos, já estão funcionando muito bem. As comunidades que entenderam esse processo realmente cresceram, amadureceram. Os conselhos estão atuando com uma eficácia muito grande na linha do serviço, promovendo uma vida mais intensa da comunidade, uma participação ampliada de todos. O nosso conselho ele se deu, né, a partir do momento que o padre pediu, né, que a gente se reunisse para formar o conselho, colocar como ele precisava.
de uma equipe para dar um apoio maior, né, e melhorar assim, os trabalhos na comunidade. E nós fomos orientados nessa renovação do movimento Comunidades que se organizam. E aqui na comunidade a gente seguiu as orientações da paróquia dentro do plano diocesano de pastoral. A formação do conselho se deu a partir do pedido do padre, né? Teve o livrinho que o bispo fez, Povo de Deus que se organiza, e a gente foi comunicado que deveria ser formado o conselho na comunidade para que os trabalhos fossem divididos, e foram feitos encontros e a partir daí foi formado o conselho na comunidade, com a eleição, com a presença de uma parte da comunidade e do padre também. Para formar o conselho, a gente se reuniu estudando aquele plano, Povo de Deus que se organiza, esclarecendo o povo o que era que ia acontecer. A gente fez esses encontros nas casas e, graças a Deus, muita gente acompanhou. Dentro do processo de formação para os conselhos comunitários, nós utilizamos, né, o livrinho Povo de Deus que se organiza. Junto com algumas comunidades a gente pode fazer então um trabalho mais de perto. Mas a formação ela foi dada, né, a nível paroquial, e depois as comunidades foram fazendo as reuniões nas suas localidades. Após os 4 encontros, culminaram com a formação e com a escolha dos membros do conselho, seguido de celebração. Sei que essa luz ilumina todo homem de bem. Não importa se quebrado ele some caminhando, mas o céu só vai entrar quem sabe amar. Mas o céu só vai contra aquele grande bem. Não importa aquele grande bem. O conselho nas comunidades ele é composto pelos coordenadores dos movimentos e pastorais existentes nas comunidades. Também há representatividade do presidente da Associação de Moradores, agente de saúde e representante também das famílias. Daí então escolhido pela comunidade ali o tesoureiro, o secretário, o coordenador e o vice. No conselho nós temos as funções, temos a nossa coordenadora, a animadora da comunidade. Ela trabalha, né, a responsabilidade dela é com a comunidade, de estar repassando para a comunidade tudo que está acontecendo, o que vai acontecer, os encontros, as formações, ela repassa para a comunidade, movimentando a comunidade a ser participante dos eventos que vai acontecer durante o ano na nossa diocese, na nossa paróquia. E tem a tesoureira responsável pelo dízimo, temos os zeladores do dízimo, que fazem um trabalho excelente. Eles são responsáveis de recolher o dízimo e passar para a tesoureira que sou eu, prestar conta com a comunidade, para dizer à comunidade onde está sendo utilizado o dinheiro e para que está sendo utilizado. Também temos a secretária, que a secretária faz as atas, faz todo esse processo, ela né, de deixar tudo nosso trabalho todo com as atas tudo prontinha para a comunidade assinar, saber o que está acontecendo também na nossa comunidade. E esse grupo ele se reúne sempre que é necessário, né, mensal ou bimestral, depende da necessidade da comunidade. E com esse grupo, né, o trabalho ele melhorou muito, porque a gente tem assim, né, um norte, né, como trabalhar melhor na comunidade. Eu
vi uma chama se acender e o coração do meu povo aquecer. Eu vi uma chama se acender e o coração do meu povo aquecer. Chama viva, verdadeira, feita de fogo e paixão, clareando a terra inteira, como em noite de São João. E o meu povo em caminhada, lutando pra ser feliz, fazendo festa animada nas ruas do meu país. Eu vi Hoje a gente vê assim, o grande avanço que teve na nossa diocese através da participação das comunidades. Desde que a gente começou a executar essa experiência, eu lembro que no início o Antônio até falava que não ia ser uma experiência fácil, mas que com o passar do tempo a gente ia ter os resultados. E hoje a gente começa a colher os frutos desse trabalho, dessa experiência exitosa na nossa diocese, através da participação das comunidades nas paróquias. Hoje não somente os conselhos paroquiais, mas também os conselhos de comunidade, de capela, participam ativamente da constituição do Plano Diocesano de Pastoral. Os avanços que tivemos, principalmente com a implantação dessa nova metodologia de participação nos eventos, nos questionamentos da diocese. E um ponto fundamental foi a revitalização dos conselhos das comunidades, pois eles são peças fundamentais na construção desse processo. A participação deles faz com que as paróquias se desenvolvam, haja mais uma união entre as comunidades, um crescimento do dízimo, desenvolvimento da pastoral e principalmente a gente percebe uma maior participação das comunidades e da sede da paróquia. Então a gente sente que o pessoal já tem essa atitude, não precisa mais o padre estar ali no pé. A atitude dos fiéis se organizarem por sua própria conta, na comunidade. Criar grupo de estudo, de oração, de celebração, organização da comunidade. A nossa igreja é uma igreja viva. A nossa igreja é uma igreja bem participada. Os jovens participando, as crianças. Hoje nós temos a nossa igreja a semana toda aberta, os movimentos. De segunda a segunda a nossa igreja está cheia, as pessoas estão evangelizadas, porque nós estamos se esforçando para isso, para ver a nossa comunidade evangelizada. Com certeza as comunidades antes, resumindo assim, as comunidades antes eram umas comunidades que não tinham assim aquele fervor e também aquela certeza do que é a palavra de Deus na nossa vida. Tinha assim a palavra de Deus como um momento assim de ir à igreja, voltar para casa e acabou. E hoje não. Eles têm a consciência de que a palavra de Deus que nós partilhamos tem os seus pontos, né? Tem uma sequência da vida de Jesus. E hoje você vê que como a distribuição do serviço foi, né, colocada para eles, a proposta, cada um vai fazendo, né, cumprindo a sua parte. Na comunidade tem alguém que é responsável para preparar as crianças, outra para a liturgia. Isso cada vez vem crescendo mais. Durante essa caminhada a gente também tem a experiência, o testemunho de líderes de comunidades que colocam que a caminhada passou a ficar mais leve e mais dinâmica, com o apoio de outros membros, de outras pessoas que participam, porque até então o líder comunitário era que realizava todas as atividades e era o responsável por tudo da comunidade. Com a distribuição das tarefas, com a partilha dos dons e aptidões de cada membro, o trabalho passou então a ser desenvolvido com mais eficácia e com mais alegria junto do povo de Deus. Então cada momento que nós temos na comunidade hoje é um momento mais de fé, participação, muito mais participação. Esse grupo de conselho é uma ótima ideia criada nas comunidades e que eu acho que todas as comunidades deviam
valorizar mais a parte do conselho, porque ajuda bastante, não só na parte religiosa, mas também na parte social. E para mim é muito bom, eu gosto de trabalhar no conselho comunitário, juntamente com um grupo bom que a gente tem que trabalha super bem. Nós renovamos os conselhos comunitários e muitos jovens, pessoas já de experiências, passaram a se unir neste processo novo de participação. Quando recebemos, por exemplo, documentos da diocese, logo temos a possibilidade de reunir as comunidades, porque quando se tem conselhos estruturados, organizados, tudo facilita a participação. Que tem dado certo, tem tido assim uma mudança, graças a Deus, em tudo, né? Tivemos um salto grande nesses últimos 3 anos que está quase finalizando, e a equipe tem trabalhado com muito esforço, com muita responsabilidade. Nós temos crescido em tudo, na catequese, que é a parte espiritual de evangelização. Nós tivemos crescimento financeiramente, o nosso dízimo teve um salto muito bom e a gente tem tido assim, só êxito. A outra coisa interessante foi essa interação das comunidades na missão. A missão. Uma coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui é que assim, sempre já existe em todas as paróquias, é aquela visita das comunidades uns aos outros na festa do padroeiro. E eu pensei assim, eu quero que essa visita vá além dessa visita no dia da novena, mas que as comunidades elas interagem de si, que elas vão, né, ao encontro uma das outras, fazer aquela visita uma à outra, partilhar suas experiências, comunidade missionária, comunidade que vai visitar as famílias, especialmente as mais necessitadas, mais carentes da palavra de Deus, de oração, da presença de um irmão. Eu vi uma chama se acender e o coração do meu povo aquecer. Eu vi uma chama se acender e o coração do meu povo aquecer. Chama viva verdadeira, feita de fogo e paixão, clareando a terra inteira, como em noite de São João. E o meu povo em caminhada, lutando pra ser feliz. E percebemos também que é preciso formação. A gente percebe que essa formação contínua para os membros do conselho, ela é necessária. Excelente, né? E uma outra coisa assim, muito especial que eu achei foi o fundo de participação das comunidades. Porque a gente tinha uma dificuldade, né? Quando adquiria um material da diocese, ou então mesmo, né, o padre com a equipe paroquial se organizava para fazer um material, para enviar às comunidades. E as comunidades tinham uma dificuldade de comprar o material, porque tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Né? R$1, R$2, pouco, mas tinha aquela dificuldade, eu vou querer só 2. Às vezes a comunidade dizia assim, eu vou querer só 2 livrinhos, vou querer aquela coisinha mesquinha. Então depois desse fundo de participação, né, como é comum nas paróquias, a gente sabe, tem as comunidades que têm menos condição financeira, tem outras que têm mais, né, então este fundo de participação é partilhado igualmente para com todos. Eu vi uma chama se acender e o coração do meu povo aquecer. Eu vi uma chama se acender e o coração do meu povo. Por isso que nós pedimos com muito carinho, com muita caridade, que sejamos perseverantes naquilo que já nos foi proposto e que sejamos animados e animadores da vida em comunidade para vivermos todos essa experiência com Jesus Cristo, experiência libertadora, experiência transformadora, experiência geradora de vida. Parabenizamos todas as comunidades que acolheram como novidade essa nova proposta de trabalho comunitário, de trabalho evangelizador.
E aquelas que porventura ainda não compreenderam essa nova dinâmica, que abram seus corações, também suas inteligências, para acolherem o novo, que é a expressão máxima do reino de Deus, que se instala e se estabelece entre nós. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escateiros e outros mais.